Saudações, profa Deise Lima na área para mais um Resumex. Olha só, passando aí com vocês. E o nosso Resumex é da aula de número 6 aí do nosso curso de Física do primeiro ano. E nós falamos de movimento uniforme. Se liga na tela. Pessoal, nós falamos aí então de movimento uniforme, certo? A terceira parte do movimento uniforme, onde nós falamos de gráficos, não é isso? Nós vimos que o movimento uniforme, ele vai ter gráfico de velocidade, certo? E ele vai ter gráfico o quê? De tempo, não é isso? Então, o gráfico de velocidade, lembrando, velocidade do movimento uniforme, nós vimos que ela é o quê? Uma reta paralela, porque é uma velocidade constante, tá certo? Pessoal, e nesse tipo de gráfico, a reta sempre vai ser o quê? Paralela ao eixo do tempo. Não é isso? Então, a reta paralela ao eixo do tempo, a velocidade vai ser constante no tempo considerado. Então, se eu falo que a velocidade de um automóvel é 60 km por hora e ele percorreu 1 hora, essa velocidade é constante nesse tempo. Se eu falo que em 2 horas de movimento, depois disso, ele fez a 90 km por hora, então em 2 horas de movimento, a velocidade vai ser constante de 90 km por hora, tá? Então, a reta sempre assim. Se você viu uma reta assim, é uma velocidade uniforme, tá? A partir do momento que a reta fica inclinada, o que é a reta inclinada? É velocidade? Não, velocidade é assim. A reta inclinada é gráfico de espaço, de distância. E nós vimos o quê? Quando a reta é inclinada para cima, a velocidade é positiva. Reta inclinada para baixo, velocidade é o quê? Negativa, não foi? Então aí, ó, no nosso gráfico, a gente tem o gráfico, então, aí, como eu falei para vocês, de distância-tempo e também de velocidade-tempo, são os dois gráficos do movimento uniforme, tá? Quando é que a velocidade é negativa, pessoal? A velocidade vai ser negativa quando o objeto estiver se deslocando no sentido oposto ao convencionado na trajetória, tá certo? Se ele estiver se deslocando a favor do sentido da trajetória, é o quê? Positivo. Sentido oposto, negativo. Fechado? Entendido isso? E aqui em transformações de unidade, a gente tem que prestar atenção, né, pessoal? Vamos lá, o que eu falei para vocês? Quem manda na unidade? Primeiro, o quê? A velocidade. Tá em quilômetros por hora? Tu vai usar o tempo em horas, tá certo? Segundo, o que manda? Unidades no SI, ou seja, se eu tenho velocidade de metros por minuto, eu quero achar a distância que eu vou achar em metros, já que é metro por minuto, é mais fácil eu transformar o tempo em segundos, tá? Então, fiquem atentos nessas questões da unidade. Belezinha? Fechado? Ok? E quando eu tenho de quilômetros por hora para metros por segundo, eu posso usar o quê? O 3,6, tá, pessoal? Belezinha? Ó, vamos na tela ali rapidinho, vamos lá. Eu vou riscar um negocinho para vocês, ó. Lembrando, tá, pessoal? Gráficos aí de distância, tempo, tá? Gráfico de distância, tempo. Olha só, deixa eu pegar aqui minha caneta. Gráficos de distância, tempo, são retas inclinadas, tá? Retas inclinadas. E para achar a velocidade, eu preciso da distância sobre o tempo. Gráficos de velocidade, velocidade por tempo, a reta é paralela. E para eu achar a distância, eu preciso da velocidade vezes o tempo. Beleza? Fechado? Não esqueçam disso, tá, pessoal? Aqui, como é distância vezes tempo, eu posso utilizar a área. Aqui a gente fala que é o quê? Distância sobre tempo é o que? A velocidade é a inclinação da reta, tá? Aqui para cima, velocidade positiva. Velocidade aqui, se eu for encontrar, positiva. Beleza? É o que me fala a inclinação do gráfico. Lembrando das unidades, quando é quilômetros por hora para metros por segundo, o que eu faço? É só dividir por 3,6. E o contrário, tu faz o quê? Tu multiplica. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, olha só.
esse foi o nosso Resumex. Vou deixar vocês aí resolvendo alguns exercícios e daqui a pouco eu volto, tá? Até mais. Voltamos, jovens, para tirar aquelas dúvidas que vocês possam ter tido aí durante a resolução do exercício, tá bom? Vamos lá, então, começar pela questão de número 1, que me fala o seguinte, ó, vou me posicionar bem aqui para ler com vocês, tá? Analisando o gráfico a seguir, que representa o movimento de um carro ao longo de uma trajetória retilínea, podemos afirmar que em algum momento o carro permaneceu parado? Será? Em algum momento o carro desenvolveu velocidade negativa? Vamos lá para o quadro, pessoal, para poder analisar, porque assim o slide vai ficar maior, né? E vocês vão conseguir ver eu riscando aí, tá bom? Então vamos lá, olha só. Primeiro eu tenho que olhar o seguinte, ele quer que eu analise o gráfico, tá? Aqui, ó, no início. Analisando o gráfico, você tem que analisar. O que eu falei para vocês? Que gráfico a gente lê. Então, o gráfico se faz leitura. A primeira coisa que eu tenho que ver é o tipo de gráfico, tá certo? Ó, vamos lá. Eu tenho um gráfico que ele é o quê? A distância na vertical e o tempo na horizontal. Opa, então eu já vi que isso é um gráfico de distância versus tempo. Tá certo? O que é que eu tenho que analisar nesse gráfico? Vamos lembrar, distância. Quando a reta é inclinada para cima, a velocidade é o quê? Positiva. Quando a reta é inclinada para baixo, a velocidade é o quê, então? Negativa, ok? E quando a reta não é inclinada, olha só, quando a reta não é inclinada, é o quê? Ó, ele ficou parado aqui no 50, tá vendo? Ó, de 2 a 3, o tempo passou e eu continuei em 50. Então, aqui ele tá o quê? Parado, o que foi o que sobrou, né, gente? Inclinado para cima, positivo, inclinado para baixo, negativo, e a reta paralela no gráfico de distância, tá? E tempo, ó, tá vendo? Em 2 horas eu parei no 50 e eu permaneci no 50 até 3 horas, então eu não saí do lugar, né? Então vamos responder aqui, ó. Podemos afirmar que o momento ele permaneceu parado? Sim, né, pessoal? No tempo entre 2 horas e 3 horas. Vamos lá. Eu tava numa estrada lá no quilômetro 30. Tá aqui. Eu saí daqui, eu comecei meu movimento. Aí, ó, olha só. 0 hora, aí passou-se 1 hora, passou-se o quê? 2 horas. Disso, eu fui do quilômetro 30 até o quilômetro o quê? 50, tá aqui, ó. Eu não fiquei parado, porque, gente, a minha distância mudou. Minha distância mudou. Aqui, ó. Tá vendo? A minha distância mudou, tá? Mas o que aconteceu? Bem aqui, ó, no quilômetro 50, o que aconteceu? De 2 a 3 horas, eu continuei nessa mesma distância de 50. Quer dizer, gente, se a minha distância não mudou, eu não estou em movimento aqui, né? Então, aqui é 0, ok? Fechado? Então, tá aí no gráfico de distância, tempo, quando a reta está paralela, é porque ele possui a mesma posição, logo, ele ficou parado nesses instantes. Belezinha? Fechado? Ok? Lembrando que a gente viu que é um gráfico de distância, tá? Ó, vamos para a letra B. Podemos afirmar que em algum momento o carro desenvolveu velocidade negativa? Bom, gente, a gente acabou de analisar. Reta inclinada para cima, positivo. Inclinado para baixo, negativo. E não inclinado para lugar nenhum, velocidade é 0, não é isso? Então, vamos ver, ó. Então, aqui, certo? Aqui está crescente. Então, velocidade é positiva. Aqui não tem inclinação nenhuma. Velocidade 0, e aqui é uma inclinação decrescente, bem aqui, ó, uma inclinação decrescente, ó, ou seja, ele estava lá
no quilômetro 50, né? Eu saí do 30, fui pro 50. Isso eu fiz em 2 horas. Aí eu permaneci parada 1 hora. Eita, tá bom, eu vou voltar. Tá vendo? Ó, ele foi voltando, vou voltar. Até a origem do espaço aqui, ó. Tá vendo? Ele voltou até a origem aqui no 0, ok? Se a minha trajetória, ela é crescente para cá, tá vendo? Acima do... Aqui, ó. Se ela é crescente para cá, se eu volto, gente, o que acontece? Eu tô no sentido oposto, tá certo? Então, nessa parte aí, eu posso falar o quê? Que ele tá a favor no sentido contrário da trajetória, a favor ele tá aqui ele tá no sentido contrário, certo? Logo, a velocidade vai ser negativa se eu for calcular essa velocidade aí, tá certo? Ou seja, a distância inicial aqui, ó, distância inicial é 0, a distância final aqui, ó, a distância inicial, desculpa, é 50, a distância final é 0. Se eu for calcular essa velocidade aqui, ó, vai ser a distância final menos a distância inicial dividido pelo tempo, né? Aqui, ó, do tempo aqui, que é a nossa variação de tempo. Isso vai dar a distância final 0, tá vendo, ó? A distância inicial vai ser 50. E o tempo aqui, ó, vai ser 2 horas. Vai dar menos, né? 0 menos 50 menos 50, dividido por 2, menos 25 km por hora. Ou seja, esse negativo aqui é apenas para indicar que ele está no sentido oposto ao da trajetória. Fechado? Então, esse intervalo a gente fala que vai ter, olha só, tá vendo, ó? Fazendo um cálculo mais bonitinho para vocês verem. O mesmo cálculo que eu fiz antes está aí. Menos 25 km por hora, ele desenvolveu essa velocidade dita, o quê? Negativa. Fechou, jovens? Olha só, vem aqui comigo. Viu como é que a gente calcula, né? A gente tinha falado isso em aula, tá? Bom, vamos ler aqui a questão de número 2, que fala o seguinte, que é aquilo que se segue, né? O gráfico abaixo representa a velocidade de um veículo numa viagem em função do tempo. Aquele lá era de distância. Esse aqui é o que? De velocidade. Então, a gente tem que prestar muita atenção no tipo de gráfico que está sendo analisado, tá? Determine a distância percorrida pelo veículo na viagem. Bom, nós fizemos aí uma questão parecida com essa. Vamos lá no quadro resolver. Então, pessoal, lembrando, eu quero quem? Eu quero a distância, não é isso? Se eu quero a distância, eu quero a velocidade vezes quem? Vezes o tempo. Vamos ver aqui. Ah, professora, eu tenho 2 momentos aqui, porque no primeiro momento é 20, no segundo momento é 30. Então, vamos lá. Eu vou dizer que eu tenho o quê? Essa velocidade 1 aqui, que eu fiquei no tempo aqui, ó, nesse tempo, certo? E eu vou falar que eu tenho essa outra velocidade aqui, na verdade, ó, tá aqui, ó, que eu fiquei nesse outro tempo. Então, eu vou ter 2 distâncias. Eu vou ter a distância feita com a velocidade de 20 metros por segundo e eu vou ter a distância que ele fez com uma velocidade um pouco maior, que é de 30 metros por segundo. Então, pessoal, lembrando aqui, se eu for pegar e for pintar isso daqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, se eu for pintar isso daqui, olha só, tá vendo, ó? Eu tenho aqui uma área, tá vendo? Se eu calcular essa área aqui, eu acho essa distância. E se eu calcular essa outra área aqui, ó, eu acho a outra distância. Vamos lá calcular, então? Ó, distância percorrida pelo veículo na viagem, tá aí o deslocamento, ó, área 1, área 2. A área 1 é 4 vezes 20, que é a distância pela, no caso, que é a distância, velocidade aqui, ó, pelo tempo, certo? Que vai dar quanto aqui? Nós vamos ter a área 2 também, ó, tá aqui a área 2, a área 1 dá 80, a área 2 vai ser aqui, ó, 7 menos 4, dá 3, certo? Vezes quanto aqui? 30. Então, eu tenho 90, certo? Logo, a distância vai ser 80 mais 90, que dá quanto?
170 metros, tá certo? Isso aqui neste tempo que está sendo mostrado aí de quanto? De 7 segundos de movimento. Fechado, pessoal? Bacana, né? Ó, então vamos para ela, para a questão Enem. Olha só. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico aí de um atleta, né, de um corredor padrão, está representado por esse gráfico aí, tá? Então, esse gráfico, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Deixa eu passar para vocês, tá aqui a questão, tá? Tá aqui a prova de 100 metros rasos, ok? Deixa eu pegar aqui a caneta. Pronto. E aqui, vamos analisar. Isso é um gráfico de velocidade pelo tempo, beleza? Então, já fica em mente, é um gráfico de velocidade por tempo, tá? E aqui eu começo, ó, 0 metro e tempo 0, ok? Vamos continuar. Baseado no gráfico, pessoal, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Vamos lá, vamos voltar aqui no gráfico rapidinho, ó. Lembrando, eu quero velocidade o quê? Velocidade constante. A velocidade constante, ela é do movimento o quê? Uniforme. A velocidade constante, vamos fazer um gráfico aqui, ó, genérico. Tempo, velocidade, certo? A velocidade constante, ela dá o quê? Quando eu tenho um determinado intervalo de tempo em que eu percorro uma distância, a minha velocidade, ela tem que ser o quê? A minha velocidade, ela tem que ser constante. Então, ela é uma reta inclinada, tá? Uma reta inclinada não, pessoal, uma reta paralela. Aqui eu tenho um inclinado e paralelo. Então, vamos lá. Gráfico de velocidade, tempo, movimento uniforme, reta paralela, não é inclinada, tá? Logo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar este gráfico aqui e analisar em que intervalo de tempo a minha reta está aproximadamente mais aqui paralela, sem ser inclinada, belezinha? Aí ele dá aqui entre 0 e 1, 1 e 5, 5 e 8, 8 e 11, vamos aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. É aqui, gente? Aqui não, professora, aqui está inclinada. É aqui? Não, continua inclinada. Continua inclinada. Aqui a gente pode ver que ainda está inclinado. Aqui a gente pode ver que ainda está... Opa, peraí. Então, se a gente começar aqui, ó, nessa partezinha bem aqui, ó, tá vendo? Vou até pegar aqui outra cor, ó. Se a gente começar nessa partezinha bem aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, dá para levemente a gente ver que ela tá paralela. Daqui ela já começa a dar uma... Não é verdade, ó? Se a gente for pegar esse trecho aí, pronto, a gente vai ver que ela tá aproximadamente o quê, pessoal? Constante, ok? Se eu fosse dar um zoom nesse gráfico, mas olhando com a régua, se você for colocando uma régua, olha só o que acontece, ó, tô colocando a régua, tá vendo, ó? Olha aí, ó, colocando a régua a partir daqui, viu, ó? Se eu for olhar esse pedaço, então, 4, 6, então aqui é um 5 e aqui é quem? O 8. Então, a velocidade é mantida aí constante entre os instantes de 5 a 8 segundos. Além disso, é possível observar que é a maior, né, velocidade atingida do atleta, né? Ou seja, quando o atleta na prova lá dos 100 metros rasos, ele atinge a maior velocidade, vem aqui comigo, e ele tenta manter essa velocidade constante. Vem aqui comigo, pessoal. Então, se a gente for ver ali, ó, prova 100 metros rasos, ele parte do repouso, aí ele dá aquele gás. Aí entre 5 e 8 segundos de movimento é quando ele atinge a maior velocidade na prova, ele tenta manter essa velocidade que é a maior da prova constante, pelo menos ali durante 3 segundos, porque eu falei para vocês que quanto maior a velocidade, maior é a distância que é percorrida, e ele tenta manter justamente para que ele consiga percorrer uma maior distância. E nos 2 últimos segundos de movimento, o que acontece com ele? A velocidade dele cai, tá? No movimento uniforme, a gente consegue estudar de 5 a 8 segundos. No resto, pessoal, que é a outra parte do movimento, fica lá para o movimento uniformemente variado, quando a gente estuda a mudança dessa velocidade, ou seja, ela não vai ser mais constante.
ela vai mudar, tá certo? Belezinha, jovens? Entendido isso? Então essas foram nossas questões, ok? E depois eu estarei de volta com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!